igreja? Amém? Deus é maravilhoso. Quanta presença do Senhor nesse lugar, né? Deixa eu ajeitar esse ventilador aqui. Deus é bom demais, ó. Muita presença de Deus. Você possa abrir seu coração. Mas o Espírito Santo está pedindo para dizer para vocês que esqueceu de dizer que é 1 quilo de alimento na sexta e 1 quilo de alimento no sábado. Amém? Para a gente poder abençoar a vida de quem precisa. Creio que o Senhor vai derramar muito mais na sua vida. Amados, quanta a presença do Senhor nesse lugar. Creio que coisas extraordinárias vão acontecer nessa noite. Quem crê, diga um amém aí. Amém? Rapaz, Evanilson chegou ali e me disse: ei, pastor, rapaz, estava passando uma lembrança aqui na minha mente. E quando tudo começou, eu sentado ali, depois eu sentado ali. E hoje como a igreja está linda, não sei o quê. E eu disse: rapaz, quando tudo começou eu era bem novinho, né? E hoje eu vou fazer 40. Aí Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. E a gente pode ver o que Deus vem fazendo na nossa vida durante esse tempo, né? Aqueles que permaneceram no Senhor. Como o Senhor transformou a vida de cada um de nós. Eu gosto de conversar com Joyce, que o processo na nossa vida foi muito rápido, né? Deus tinha pressa na nossa vida, então tudo foi muito rápido. Fui transformado rápido, me arrependi dos meus pecados rápido. E assim as coisas têm sido rápidas. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer nesse lugar. Amém, amados? Mas e Deus tem colocado no meu coração uma palavra, essa palavra que nós vamos falar hoje. E eu já ministrei essa palavra muitas vezes mesmo. Mas como eu digo para vocês, a palavra do Senhor é viva. Então toda vez que você lê uma palavra, o Espírito Santo pode te revelar de forma diferente, pode te iluminar de forma diferente. E não foi diferente comigo com essa palavra. Nesses dias de jejum aqui na igreja, quando a gente está mortificando, matando a nossa carne, a gente está fortalecendo nosso espírito, então a gente fica mais sensível à voz do Senhor. A nossa fé também é aumentada, que a fé vem do Espírito. Então, quando você mortifica, mata a sua carne, sua fé, consequentemente, ela aumenta. E Deus tem arranhado, tem falado comigo dia após dia, em relação ao leproso. Aquele leproso que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 5, do verso 12 em diante. Então eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 12 em diante. E a primeira vez que o Senhor falou comigo, eu fui numa visita, e quando eu estava lá, o Senhor me falou desse leproso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Lucas 5:12. E nós vamos aprender algumas lições com a vida desse leproso. Amém? Eu mandei vocês abrir a Bíblia e não abrir a minha. Lá no livro de Lucas 5:12, a palavra do Senhor fala assim: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, presta atenção, quando ele viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém, e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava
para lugares solitários e orava. Amém? Pai, fala conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, direciona cada palavra que sair da minha boca, Senhor. Não seja eu, mas seja o teu Espírito que venha falar com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amados, e logo no início do texto, o leproso nos ensina algo extraordinário, que o Senhor tem falado comigo essa semana. Ele estava leproso, ele estava enfermo, o leproso estava condenado à morte. Lepra, condenado à morte naquele tempo. Ele não tinha mais escapatória. Ele estava condenado à morte, era esperar a lepra começar a aumentar, começar a cair os pedaços e morrer. Então o leproso estava condenado à morte, mas Jesus vai passando naquela cidade. E a Bíblia fala que aquele leproso vai até Jesus. Então não foi Jesus que veio até ele, não, foi ele que foi até Jesus. E quando chega diante de Jesus, ele se prostra com o rosto na terra, diante do Senhor. E aí vem um ensinamento, amados, gigante para as nossas vidas. O leproso nos ensina que o melhor lugar para nós estarmos é na presença de Jesus. O melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Jesus. É isso que o leproso nos ensina logo de cara. Quando Jesus entra na cidade, ele vai até Jesus, se prostra diante de Jesus e nos ensina nessa noite que o melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Jesus. O leproso vem nos ensinar nessa noite que nós devemos, é necessário que nós possamos estar prostrados aos pés de Jesus. Mas muitas vezes, amado, você pode estar olhando para o seu irmão e dizer: eu já vivo prostrado aos pés de Jesus. Mas sabe o que é que acontece? Que muitas vezes no nosso dia a dia, na correria do nosso dia a dia, trabalho, todo mundo trabalha, quase todo mundo trabalha, estuda, todo mundo, a grande maioria tem filhos, tem esposo, tem esposa, e na correria do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, a gente faz tudo, mas esquece o mais importante, que é estar prostrado aos pés de Jesus. Todo o nosso serviço a gente faz, a gente trabalha, a gente cuida da casa, a gente limpa a casa, a gente cuida do nosso esposo, da nossa esposa, a gente cuida dos nossos filhos, a gente faz tudo, cuida dos negócios, quem é empresário, quem tem o seu próprio negócio, mas o mais importante, muitas das vezes, nós esquecemos, que é estar aos pés de Jesus. E logo no início do texto, o leproso nos ensina que o melhor lugar para estar é aos pés de Jesus. Não tem lugar melhor para eu e você estarmos do que aos pés do Senhor. Amém, igreja? Então, o melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Jesus. Então não permita que essa correria, não permita que a correria do seu dia, que os seus afazeres te impeça de estar aos pés do Senhor. Estou dizendo que não é para você trabalhar, não. É para você trabalhar, sim. É para você cuidar do seu marido, sim. É você para cuidar da sua casa, sim. É para você cuidar dos seus negócios, sim. Mas o mais importante disso tudo é você ter um tempo para estar aos pés do Senhor. Porque se você não tem um tempo para estar aos pés de Jesus Cristo, as coisas da sua vida não fluem, as coisas da sua vida não rompem, as coisas da sua vida não têm a direção certa. Porque a direção certa não vem de você, a direção certa para a sua vida vem do Senhor. Então trabalhe, cuide das coisas, cuide dos seus afazeres, cuide do seu esposo, dos seus filhos, da sua casa, do seu emprego, do seu negócio, mas tenha um tempo de estar prostrado aos pés de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia, você está no livro de Lucas 5, agora você vai dar uma passada, até Lucas 10, o Espírito Santo me levou
a história de duas mulheres, Marta e Maria. Lucas 10, a partir do verso 39. Amém ou misericórdia? E a palavra do Senhor fala assim: Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus falava, o que Jesus ensinava, o que Jesus pregava. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Em outras versões fala assim: Marta, Marta, você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Aqui, amados, fala de duas irmãs, de Marta e de Maria. Então elas receberam Jesus em sua casa. E quando Jesus entra naquela casa, Maria senta aos pés de Jesus e começa a escutar Jesus a ensinar e a pregar, a falar. E Marta está ansiosa, está preocupada, está atarefada com muitas coisas e não senta aos pés de Jesus, não se prostra aos pés de Jesus. E muitas das vezes, amados, nós estamos do mesmo jeito de Marta. Nós estamos muito atarefados, sobrecarregados, fazemos muitas coisas, realizamos muitas coisas, trabalhamos muito, cuidamos de tudo, como eu já falei, cuidamos da nossa casa, cuidamos do nosso trabalho, do nosso negócio, dos nossos filhos, e esquecemos da melhor parte, que é estar prostrado aos pés do Senhor. O mais importante era estar prostrado aos pés de Jesus. E Maria entendeu isso. A boa parte, a melhor parte, a parte mais importante era estar prostrada aos pés de Jesus. Mas Marta não. Ficou ansiosa, ficou inquieta, ficou preocupada, atarefada, faz uma coisa, faz outra. E esqueceu de estar prostrada aos pés de Jesus. Nós temos que trabalhar? Sim. Temos que ter um tempo de lazer? Sim. Temos que cuidar dos nossos filhos? Sim. Temos que cuidar do nosso cônjuge? Sim. Mas o mais importante de nossas vidas era estar aos pés de Jesus. Amém, amados? E nesse texto, tem um ponto muito importante que me chama a atenção. O Espírito Santo fez com que saltasse aos meus olhos. Marta estava o quê? Ansiosa. Marta estava o quê? Inquieta. E por que é que Marta estava ansiosa e inquieta? Porque ela estava fazendo os afazeres, atarefada com os afazeres. Mas o principal, Marta estava ansiosa e inquieta, porque ela não estava nos pés de Jesus. Marta estava ansiosa, Marta estava preocupada, Marta estava inquieta. Era só porque ela estava atarefada, fazendo as coisas, as correrias do seu dia a dia? Marta estava atarefada, inquieta, porque ela deixou de estar nos pés de Jesus. E muitas das vezes nós nos encontramos desse jeito. Existem muitas pessoas que se encontram nessa mesma situação. Pessoas ansiosas, pessoas inquietas, pessoas que não têm paz, pessoas que trabalham, rendem, produzem, e não tem tempo para estar nos pés do Senhor. E se tornam pessoas ansiosas, pessoas inquietas, pessoas preocupadas, porque não tem um tempo
para se prostrar diante dos pés de Jesus. As pessoas podem conseguir riquezas, podem conseguir carro, podem conseguir casa, muito dinheiro. Mas se não tivermos prostrados aos pés de Jesus, não teremos paz. Se nós não tivermos prostrados aos pés do Senhor, nós podemos ter muito dinheiro no bolso, carro novo, casa nova, mas seremos pessoas ansiosas, pessoas inquietas, pessoas preocupadas, porque só quem nos traz paz é quando nós nos prostramos diante dos pés do Senhor. Sabe, amados, por isso que existem muitas pessoas vazias. Vazias, pastor? É vazias. Porque correm simplesmente atrás de bens materiais. Muito dinheiro, carro, casa, terras. Mas não corre o que é mais importante, que é aos pés do Senhor. Então se tornam pessoas vazias e acham que essas coisas vai suprir o vazio que está dentro de você. Mas esse vazio só aumenta. Porque o vazio só é tirado quando nós corremos aos pés de Jesus. Anota aí. Nós só nos tornamos completos quando nós estamos aos pés de Jesus. Quando nós não estamos aos pés de Jesus, nós podemos ter tudo que essa terra pode nos dar. Nós não seremos completos. Nós só seremos completos quando nós estivermos prostrados diante dos pés de Jesus. Amém? Outra coisa interessante nesse texto é que uma característica de discípulo, todo discípulo, ele está prostrado diante dos pés de Jesus. E Maria nos ensina e nos dá uma característica de um discípulo, é estar prostrado aos pés de Jesus. Então, se você diz e fala que é discípulo do Senhor, mas não está prostrado diante dos pés de Jesus, você não é discípulo dele. O que difere a multidão de discípulos é que o discípulo está prostrado aos pés de Jesus, e a multidão simplesmente segue Jesus atrás de curas, sinais e maravilhas. Então o que vai te dizer, vai mostrar para o resto do povo, se você é discípulo da multidão, é se você está prostrado diante dos pés de Jesus, se você tem um relacionamento de intimidade com Jesus. O que vai mostrar se você é um discípulo ou simplesmente você é multidão, é os seus frutos, seu estilo de vida. O estilo de vida de quem está prostrado aos pés de Jesus é totalmente diferente do estilo de vida de quem é simplesmente uma multidão, que é um milagre, uma cura, uma maravilha e faça. Mas discípulo continua aos pés do Senhor. Chova ou faça sol, o sangue pode dar no meio da canela e o discípulo está lá, prostrado, jogado, humilhado diante dos pés do Senhor. O que foi que o leproso fez? Ele se humilhou diante de Jesus. Ele se prostrou diante do Senhor e disse: eu não posso, com a minha força, eu não posso, mas o Senhor pode. E eu me prostro, eu me humilho diante do Senhor. Então nós temos que se prostrar, nos humilhar diante do Senhor. O bem maior que um homem e uma mulher pode ter é um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Um bem maior que um homem pode ter não é muito dinheiro no banco, não é carro novo, não é casa nova. O bem maior que um homem pode ter é um relacionamento de intimidade com Jesus. E as demais coisas, que são carro, casa, o Senhor acrescenta quando nós damos o primeiro lugar para Ele. Quando nós estamos prostrados diante dos pés de Jesus Cristo. E não abrimos mão de estarmos prostrados diante dos seus pés. As demais coisas o Senhor vem e acrescenta em nossas vidas. Mas não esqueça isso, igreja. O bem maior que uma pessoa pode ter é um relacionamento de intimidade com o Senhor. O bem maior que uma pessoa pode ter é de estar, de permanecer aos pés de Jesus. Amém? A segunda lição que esse leproso nos ensina
é reconhecer que somente aos pés de Jesus, nossa condição atual pode ser transformada. Qual era a condição atual daquele leproso? O nome diz, né? Leproso. A condição atual daquele cara era que ele estava acometido de uma enfermidade que naquela época era fatal. Ele tinha lepra. Então a condição atual daquele cara era condenado à morte. Ele estava só esperando a morte. Então ele reconheceu que a condição atual dele só tinha um cara que poderia mudar. E o nome desse cara era Jesus Cristo, o Nazareno. Então, amados, eu não sei qual a sua condição atual. Eu não sei como você entrou daquelas portas aqui para dentro. Eu não sei se o seu casamento está condenado à morte. Eu não sei. Eu não sei se o seu relacionamento com seus filhos estão condenados à morte. Eu não sei se os seus filhos estão nas drogas, na prostituição, e estão condenados à morte. Eu não sei se você tem uma enfermidade, e por conta dessa enfermidade, você também está condenado à morte. Eu só sei que você tem que reconhecer que essa condição atual sua, que você se encontra nesse exato momento, só quem pode mudar, só quem pode transformar é Jesus Cristo Nazareno. O único que pode transformar, que pode mudar a condição atual que nós nos encontramos nessa noite, chama-se Jesus. Mas para isso acontecer, você tem que reconhecer que somente Ele pode mudar a sua condição, que você entrou por essas portas nessa noite. Como eu já falei, eu não sei como você entrou, eu não sei qual a sua condição, que você passou por essas portas. Mas assim como o leproso reconheceu que o único que poderia mudar a sua condição, naquele momento, era Jesus. Você também tem que reconhecer que o único que pode mudar a sua condição nessa noite, chama-se Jesus. Sua condição só será mudada quando você reconhecer que somente Jesus pode transformar. Sua condição atual só será mudada quando você reconhecer que somente Jesus pode mudar a sua condição e se prostrar diante dos seus pés. Que aí tudo pode ser restaurado. Tudo em nossas vidas pode ser restaurado quando estamos aos pés de Jesus. Você entendeu que tudo em nossa vida pode ser restaurado quando nós reconhecemos e vemos que necessitamos, que temos que estar aos pés do Senhor. Então sua condição só vai mudar quando você reconhecer que tem que estar aos pés de Jesus. Enquanto você permanecer sem estar nos pés do Senhor, sua condição será a mesma. Mudança de condição, reconhecer que somente Jesus muda a sua condição e se prostrar diante dos seus pés. Foi isso que o leproso fez. Reconheceu que só Jesus poderia mudar a sua condição e se prostrou diante do Senhor, e com um simples toque, a condição dele foi mudada. Ele estava condenado à morte. Eu não sei qual a área da sua vida que está condenada à morte, eu não sei. Eu não sei se com essa pandemia o seu negócio está condenado à morte, eu não sei. Eu só sei que você tem que reconhecer que somente Jesus pode mudar essa condição que você se encontra. E para isso acontecer, você tem que se prostrar aos seus pés. Eu creio que nessa noite, com um simples toque do Senhor, essa sua condição pode mudar. Eu creio que nessa noite, com um simples toque de Jesus Cristo na sua vida, sua condição vai mudar. Mas para isso acontecer, não basta simplesmente eu crer, você também tem que crer. Quem crê que Jesus pode mudar a sua condição nessa noite? Não importa, amados. Não importa que aos nossos olhos é difícil. Você acha que aos olhos daquele leproso era fácil o cara com lepra? Não importa. Não importa se a restituição do seu casamento para você é difícil. Não importa se
Os seus filhos para sair da droga, da prostituição é difícil. Não importa se as suas finanças para ser recuperada, restaurada é difícil. Não importa se essa sua enfermidade é grave demais e você acha que não tem cura, não importa. O que importa é reconhecermos que aos pés de Jesus existe restauração. Somente aos pés do Senhor existe restauração. Amém? Mas sabe o que acontece? Muitas das pessoas até têm vontade de viver essa restauração. Muitas das pessoas, doutor, têm vontade de parar de beber. Muitas das pessoas têm vontade de ter um casamento abençoado. Muitas das pessoas têm vontade de parar de usar droga, de fumar. Muitas das pessoas têm vontade de ter uma vida boa, uma vida liberta, uma vida restaurada. Mas só que sabe o que acontece? As pessoas não fazem igual o leproso. Elas não procuram a pessoa certa, a pessoa que pode transformar, a pessoa que pode restaurar. As pessoas até querem ter uma vida melhor, as pessoas até querem ter uma vida mais feliz, mas procuram restauração, transformação em lugares errados. Só quem restaura é Jesus, só quem transforma é Jesus, e as pessoas têm procurado em lugares errados. E o que acontece? Continua da mesma forma, continua do mesmo jeito, o casamento destruído do mesmo jeito, o relacionamento com os filhos do mesmo jeito, suas finanças destruídas do mesmo jeito, porque só quem restaura é Jesus. Então pare de procurar restauração, transformação em lugares errados, e faça igual o leproso, vai em quem resolve o problema. Vá aos pés de Jesus, porque somente Ele vai resolver o seu problema. Se Ele quiser, com um simples toque, resolve tudo. E é isso que nós temos que entender. Não adianta bater em porta errada. Não adianta ir a lugares errados. O que adianta é se prostrar diante dos pés de Jesus. Porque somente Ele pode transformar a situação que aos seus olhos é impossível. Somente o Senhor pode restaurar essa situação que para você é impossível. Somente o Senhor pode curar, pode mudar, transformar essa condição que para você é impossível. Mas para o leproso também era impossível. Mas ele procurou o cara certo. Procure o cara certo. Procure Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Ele pode resolver o seu problema. Amém? Eu vou beber um golinho d'água aqui. O calor está grande, viu? Mas o inferno é mais quente, viu, irmão? Vamos orar e vigiar que o negócio não brinca, não. A terceira lição que esse cara nos ensina nessa noite é que a nossa condição atual não pode nos impedir de estar aos pés de Jesus. Qual era a condição que o leproso se encontrava? Com lepra. A condição atual do leproso era lepra, condenado à morte. Mas isso impediu de ele se prostrar diante dos pés de Jesus? Pelo contrário, isso impulsionou ele a se prostrar diante dos pés de Jesus. Então escute bem, a sua condição atual, que você passou por essas portas nessa noite, não pode te impedir de se prostrar diante dos pés de Jesus. Chegou com um casamento destruído, isso não pode te impedir de você se prostrar diante dos pés de Jesus. Chegou com o seu negócio falido, isso não pode te impedir de você prostrar-se diante dos pés de Jesus. Seu filho está nas drogas, está na prostituição, isso não pode te impedir de você se prostrar diante dos pés de Jesus. Você entrou por essas portas enfermo, e isso não pode te impedir de você prostrar-se diante dos pés de Jesus. Pelo contrário, essas dificuldades, essa sua condição atual, tem que impulsionar você a se prostrar diante dos pés do Senhor. Mas infelizmente, sabe o que acontece?
Muitas pessoas fazem diferente. Permitem que a condição atual, permitem que a condição que você se encontra nessa noite, te impeça de se lançar, de se prostrar diante dos pés do Senhor. Os problemas, as dificuldades, as tribulações que se apresentam em nossas vidas, não podem nos impedir de nos prostrar diante dos pés de Jesus. Ela tem que nos impulsionar aos pés do Senhor, porque somente Ele pode mudar a nossa condição atual. Somente Jesus pode transformar a nossa vida, porque somente Jesus pode nos curar, nos libertar, nos salvar. Então, amados, entenda, não importa como você está, não importa como você entrou por essas portas, nada pode te impedir de se prostrar diante dos pés de Jesus. Nada. Nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação, nenhum vento, nada pode te impedir de estar aos pés do Senhor. Que lá é o lugar mais importante de um crente, é aos pés de Jesus. Nada pode nos impedir de estar aos pés do nosso Pai. Que é lá que tudo acontece, é nos pés do Senhor. É lá que recebemos paz, amor, tranquilidade, direção para as nossas vidas. É lá que nós recebemos salvação, é nos pés do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em Romanos 8, 37, a palavra do Senhor fala assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E a gente muitas das vezes só lê a primeira parte do versículo, que nós somos mais do que vencedores, mas por meio daquele que nos amou. A gente só é mais do que vencedor em Jesus. Não existe mais do que vencedor fora de Jesus. A gente só é mais do que vencedor quando a gente está enxertado na videira verdadeira. E quem é a videira verdadeira? É Jesus. E quando nós estamos enxertados nele, aí sim, nós somos mais do que vencedores. A palavra do Senhor nos fala que nós só somos mais do que vencedores quando nós estamos prostrados diante dos pés de Jesus. Não tem como vencer sem estar prostrado aos pés de Jesus. Não tem como passar pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas ventanias, pelos gigantes que se apresentam em nossas vidas, sem estar aos pés de Jesus. Não tem como vencer a si mesmo. O maior vilão somos nós. Olhe para você e diga: o maior vilão da minha vida sou eu. Não tem como vencermos a nós mesmos se não estivermos prostrados aos pés de Jesus. Nós só somos mais que vencedores prostrados aos pés do Senhor. Como foi que o leproso venceu a luta dele, a batalha dele? Prostrado, humilhado aos pés do Senhor. E Ele vem te ensinar e vem dizer essa noite que a sua luta, que a sua batalha, ela pode ser vencida se você continuar, perseverar, prostrado aos pés de Jesus. Não existe batalha vencida sem nós estarmos lá, ó, prostrado, humilhado aos pés do Senhor. Você olha para alguém e vê, mas pá, aquele cabo, vem chuva, vem tempestade, vem problema, vem dificuldade, e o homem está lá. E o homem é abençoado, o homem cresce na vida. Pode ver que esse cara, ele não larga dos pés de Jesus. Somente lá a vitória. Não se engane. Não se engane, igreja. Não há vitória
sem estar aos pés do Senhor. Não há vitória sem pagar um preço de estar aos pés de Jesus. Amém? Somente Ele é o único que é digno de nós se prostrarmos diante dEle. É Jesus Cristo, o Nazareno, 100% homem, 100% Deus, o único mediador entre o céu e a terra, Jesus Cristo, o que está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. É somente Ele, que é digno de nós se prostrarmos diante dEle. A sua dificuldade não é digna de você se prostrar diante dela. Esse vento que sobra sobre você não é digno de você se prostrar diante dele. Esse Golias, esse gigante que se apresenta diante de você, não é digno de você se prostrar diante dele. Falsos deuses, não é digno de você se prostrar diante dele. Mas Jesus Cristo, Nazareno, o único mediador entre o céu e a terra, aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, esse sim é digno de você prostrar diante dele. Amém, amados? Você entendeu? Somente Ele é digno de nós se humilharmos e nos prostrarmos diante do Senhor. E o quarto ponto, a quarta lição, que eu aprendo nesse texto, é que quando nós somos pessoas vazias, e se prostramos diante do Senhor, se rendemos aos seus pés e somos cheios do Espírito Santo de Deus, nos tornamos um vaso cheio do óleo do Senhor. Quando temos nossas vidas transformadas por Jesus, nós temos o dever de apresentar Jesus a outras pessoas. O Evangelho, ele não pode ser pela metade. A gente, quando não está prostrado aos pés do Senhor, quando não conhece a Jesus, a gente é vazio. Mas quando a gente conhece o Senhor, que se prostra aos pés dele, nós somos cheios do Espírito Santo. Quando estamos aos pés de Jesus, ele transforma a nossa vida. Ele muda a nossa condição. De qualquer área da nossa vida, nós prostrados ao Senhor, ele pode mudar a nossa condição de qualquer área da nossa vida. Mas quando isso acontece, nós temos o dever de apresentar esse cara que é digno de nós se prostrarmos diante dele, esse cara que pode mudar a condição atual de qualquer um de nós, nós temos que apresentar ele a outras pessoas. Não existe evangelho de 50%, é receber e dar. É receber e amar as pessoas. A forma de você apresentar Jesus a quem precisa, a quem necessita, é uma forma de amor, cara. Quantas e quantas pessoas estão desesperadas com seu casamento condenado à morte? Com seus filhos nas drogas, na prostituição, que estão condenados à morte? Quantas pessoas estão com a sua vida espiritual condenada à morte, sem relacionamento com o Senhor? Quantas pessoas estão com suas finanças condenadas à morte? Então a igreja não tem o dever de cruzar os braços. Nós não podemos cruzar os nossos braços e achar que está tudo bem, cara. O mundo, Mauriti, está desesperado. As pessoas estão desesperadas, gritando, pedindo ajuda. Você não pode cruzar seus braços e fazer de conta que está tudo bem. Você só precisa apresentar um cara. Ah, pastor, eu estou com enfermidade, estou condenado à morte. Apresente Jesus para ele. O leproso estava condenado à morte, filho. Um só toque, Jesus mudou a condição dele, de condenado à morte para ter vida. Ah, pastor, meu casamento está condenado à morte, pastor, vai acabar, vai terminar tudo. Presente Jesus para ele, cara.
Só. Que restituiu, restaurou o casamento do pastor, restaurou e reconstituiu o casamento de fulano, de ciclano. Se vocês quiserem, ele também pode restituir o seu. Bote Jesus no meio da jogada. Ah, pastor, eu sou drogado, sou nóia. Eu também era, cara. Jesus transforma, cura e liberta. Apresente Jesus para as pessoas, fale de Jesus para as pessoas. Você não pode cruzar os seus braços e achar que está tudo bem, porque não está. As pessoas estão gritando, estão desesperadas. Então apresente o único que pode mudar a condição das pessoas, que é Jesus. Não se negue a falar de Jesus. Não se negue a olhar para as pessoas e dizer que sua vida tem jeito. Não caia naquela mentira de Satanás que pau que nasce torto morre torto, porque é mentira do cão. Pau que nasce torto, Jesus endireita. Nós somos prova que Jesus endireita pau que nasce torto. Eu era todo atrapalhado. Mas quando a gente quer, se prostra aos pés de Jesus, reconhece que Ele pode mudar a nossa condição, que Ele é o único e digno de nós se prostrarmos diante dEle, já era. Já era. E é isso que o povo tem que entender, que a condição atual não pode impedir de nós se prostrarmos diante de Jesus. Estou falando para crente, para a igreja agora. Não importa como você está, sua conta bancária tem muito dinheiro ou não, não importa como está a sua despensa, se está vazia ou não, não importa, se você chegou aqui enfermo, não importa, sua condição atual, que você se encontra nesse momento, não importa, você tem que se prostrar diante dos pés do Senhor, e nessa noite, reconheça que Ele pode mudar a sua condição atual. Somente Ele, reconheça isso, e se prostre diante dEle. Nessa noite, eu creio, mas é também necessário que você creia, que Jesus vai mudar a sua condição atual. Eu não sei qual é, mas Jesus vai mudar. Amém? Quero chamar o ministério de louvor e da adoração ao Senhor até aqui. Amados, entenda, Jesus vai mudar a sua condição atual. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas faça o que nós aprendemos aqui nessa noite. Lance aos pés dele. Reconheça que ele pode mudar a sua condição. Nada possa te impedir de permanecer nos pés dele. E não negue, não se negue de falar de Jesus para quem está desesperado. A fama de Jesus tem que aumentar em Mauriti. Assim como a fama de Jesus aumentou. No final do texto fala que a fama de Jesus aumentava e o povo ia até Jesus e era curado, transformado, era liberto. A fama de Jesus tem que aumentar em Mauriti. E a fama de Jesus vai aumentar em Mauriti através de quem? De mim e de você. Falando das coisas que o Senhor faz, testemunhando e sendo exemplo, que as pessoas vão procurar Jesus, e quando elas procurar Jesus, aí Ele vai e faz. Nosso papel é simplesmente apresentar. Quero convidar você a ficar de pé. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida nessa noite. Se prepare para o que o Senhor vai fazer nesse lugar. Feche os seus olhos. Não esqueça, nada pode te impedir de se prostrar diante do Senhor nessa noite. Se você que se encontra ansioso, se
você se encontra num vazio, eu tenho para te dizer que essa ansiedade, que esse vazio, ela só irá acabar quando você se prostrar, se humilhar diante dos pés do Senhor. Porque daí você não vai ser mais uma pessoa vazia, mas você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. As pessoas estão ansiosas, preocupadas, inquietas nos nossos dias, é porque elas não são cheias do Espírito Santo. Elas não estão aos pés do Senhor. Eles só se preocupam com os bens materiais. Mas o bem mais importante de um homem, de uma pessoa, é estar aos pés do Senhor. Oh, Espírito Santo. Começa a tocar, Espírito Santo. Começa a tocar, Pai, na vida de cada um, Senhor. Começa a queimar, Espírito Santo de Deus. Começa a queimar no coração de cada um, Senhor. Começa a encher, Pai, cada um da Tua presença, Senhor. Oh, que você possa ser cheio dessa presença maravilhosa. Oh, você que não tem paz, você que não tem paz, você que não dorme direito, nessa noite, se prostre aos pés do Senhor, que Ele vai dar a paz que excede todo o entendimento humano, que Ele vai derramar sobre você a paz que o mundo não conhece. tocar teus pés e beijar teus pés, prostrado, chorando aos teus pés, prostrado, pedindo perdão, prostrado, com o rosto no pó, prostrado em adoração.
Sabe, amados, nessa noite eu quero convidar a igreja do Senhor a fazer um ato profético nessa noite. Você vai imaginar que Jesus Cristo, o Nazareno, se encontra na sua frente, e você vai fazer igual aquele leproso fez. Você vai ir até ele e vai se prostrar diante do Senhor. Você vai se lançar e se humilhar diante dos pés do Senhor. E depois de você se prostrar diante dos pés de Jesus, você vai olhar com a sua cara no pó e vai dizer qual a sua condição atual, como a sua vida se encontra, qual o milagre que você necessita. E os líderes irão tocar em você. E profeticamente eu creio que Jesus vai tocar na sua vida. E se Ele quiser, Ele vai mudar a sua condição atual. Então imagine que Jesus está na sua frente. Imagine que o Senhor está na sua frente. E se ajoelhe. Se prostre diante do Senhor. Se prostre ao único que é digno da sua adoração. Oh! Chorando aos teus pés. Se prostre diante do Senhor. Imagine que Ele está na sua frente. E se prostre diante dEle. Prostrado, com o rosto no pó. Prostrado em adoração. Enquanto muitos querem tocar tuas mãos, pra mim basta teus pés. Enquanto muitos querem ouvir tua voz, pra mim basta teus pés. Enquanto muitos querem te abraçar, pra mim basta teus pés. Sabe, amados, Confesso, também quero você já se prostrou diante do Senhor. te abraçar, mas me basta Você está prostrado diante dEle nessa teus noite. pés. Eu quero que os líderes se levantem, por favor. Venha até aqui na frente que eu quero ungir as suas mãos com óleo. Você pode ficar prostrado diante do Senhor. Agora eu quero que você apresente a sua condição atual. Eu quero que você fale para Deus como a sua vida se encontra. Fale para o Senhor como está a sua vida. Fale para o Senhor como se encontra a sua vida, como é a sua condição atual. Fale para Deus como você entrou por essas portas, qual o milagre que você necessita. Fale para o Senhor que profeticamente os líderes irão tocar em você, e nós cremos que o Senhor vai trocar na sua vida e que a sua condição atual irá ser transformada. Prostrado, chorando aos teus pés. Prostrado, pedindo perdão. Prostrado,
Cremos que muitas pessoas estão recebendo o toque do Senhor nesse momento. Oh! Sua condição atual está sendo transformada. Nesse exato momento, o Senhor está te tornando limpo. O milagre que você tanto busca, o Senhor está te entregando em suas mãos nessa noite. Prostrado, chorando aos teus pés, prostrado, prostrado, com o rosto no pó, prostrado em adoração. Enquanto muitos querem tocar tuas mãos, pra mim basta. Vem libertando.